Olá, pessoal! Então, hoje vamos na correção da página 48 da apostila grossa. Uso dos porquês. Então, leia estas frases observando o uso das palavras em destaque. Vocês já devem ter feito a leitura e realizado essas atividades que eu pedi. Acredito que foi na aula passada, uma das últimas aulas que a gente teve, tá? Então, tá dizendo assim: você sabe dizer o motivo dessa palavra apresentar variações na escrita? Então, a resposta para essa pergunta é a seguinte: em cada situação, essa palavra tem um significado diferente. Então, existem vários tipos de porquês e cada um deles tem um significado diferente do outro. Aí, nós seguimos para a próxima página, né? Onde tem mais alguns significados dos porquês, que eu já fiz a leitura quando eu pedi para vocês realizar essas atividades, tá bom? E daí, nós temos as questões da página 49, onde está dizendo assim: justifique o emprego de porquê, porquê, porquê e porquê nas frases seguintes. Então, letra A queria saber o porquê, com acento e junto, de tanta alteração climática. Então, junto e com acento, ele se trata de substantivo. Coloquem lá a resposta na letra A. Se trata de substantivo. Letra B, está ventando por quê? Então, o porquê separado e com acento é porque está no fim da pergunta. Coloquem lá, porque está no fim da pergunta. Letra C, por que está ventando? Porque está chegando uma frente fria. Então, na primeira frase, coloquem lá como resposta. Na primeira frase, separado e com acento, porque se trata de pergunta direta. E na segunda frase, junto e sem acento, porque se trata de uma resposta, uma causa ou uma explicação. Coloquem lá na resposta da letra C, tá? Na questão da letra D, tá dizendo assim: não entendo por que vai chover nessa época. Também não entendo por quê. Então, na primeira frase da letra D, é separado e sem acento porque é uma pergunta indireta e pode ser substituído por que motivo ou por que razão, né? E na segunda, separado e com acento porque está no fim da frase e pode ser substituído por que motivo ou por que razão. Coloquem lá como resposta. Na letra E, o motivo por que isso aconteceu ainda é um mistério. Então, essa resposta é separado e sem acento, porque pode ser substituído por pelo qual. Seguimos, então, na próxima página, lá na 50, questão número 2. Está dizendo assim: assinale um X nas alternativas abaixo em que há incorreção quanto ao uso do porquê e escreva a forma correta ao lado. Então, vocês tinham que assinar um X e escrever qual seria a resposta correta, né? Então, a resposta ali seria a letra B e letra E. E a resposta correta seria porquê separado e sem acento na letra B e porquê separado e sem acento na letra E também, tá? Na questão número 3... vocês tinham que fazer a analise, né, as frases e complete os espaços com porquê separado com acento e porquê junto sem acento. Então, letra A, diga-me por que você está pesquisando. Então, esse porquê é separado e sem acento. Letra B, porque tenho curiosidade. O porquê aqui de resposta é porque separado e sem acento, tá? Na letra C, não compareceram por quê. Na letra C é porque separado e com acento. Na letra D, porque estávamos longe daqui. Junto esse porquê na letra D, sem acento. Letra E, por que fizeram isso? Esse porquê é separado e sem acento. Letra F, fizemos porque quisemos. Esse da letra F é junto e sem acento. Letra G, ele não veio, não sei porquê. Esse porquê da letra G é separado e com acento. Na questão 4, completar os espaços também com porquê junto e sem acento, porquê separado e sem acento e porquê separado com acento. Então, letra A, ninguém entendeu por que saíram tão cedo, porque separado e sem acento. Letra B, eles saíram cedo porque tinham outro compromisso. Esse da letra B é junto, sem acento. Letra C, explique por que saíram apressados. Letra C, então, a resposta é porque separado, sem acento. Letra D, eles saíram apressados porque já era tarde. Letra D, então, o porquê é junto e sem acento. E letra E, só queria saber por quê. Esse porquê é separado e com acento.
Lá na questão 5, então, tá dizendo assim, justifique o uso de porquê ou porquê. Então, temos ali o porquê separado, sem acento, o porquê junto, sem acento, o porquê separados, com acento, ou o porquê junto com acento. Então, letra A. Quero saber por que você me trata assim. Então, equivale a por qual razão ou por qual motivo. Então, esse porquê separado, sem acento, ele significa que é por qual razão ou por qual motivo. Coloquem lá como resposta. Na letra B, por que ele está tão triste? Então, esse porquê separado sem acento, ele é início de pergunta. Coloquem lá na letra B, início de pergunta. Letra C, não foi à escola por quê? Então, esse porquê no final da frase com acento e o porquê separado, ele é geralmente usado em final de pergunta, antes de ponto. Coloquem lá a resposta da letra C. Na letra D, não se sabe por que Paula não foi à aula de piano. Então, este porquê separado e sem acento equivale a por qual motivo. Coloquem lá a resposta da letra D, por qual motivo. Letra E, ignore-se o porquê de seu silêncio. Então, esse porquê junto e com acento, ele está substantivado, procedido do artigo o, sinônimo de motivo. Coloquem lá como resposta. Está substantivado, precedido de artigo o e é sinônimo de motivo. Na questão 6, analise as frases e marque a alternativa em que o emprego do porquê junto e com acento está incorreto. Então, a resposta ali seria a letra D, tá? A frase que nós temos ali na letra D é: o motivo por que a deixei não interessa. Então, não é esta a resposta correta. No caso, vocês teriam que marcar exatamente por isso, porque é uma resposta incorreta. Não está adequada aquele uso do porquê ali nessa questão 6. E vamos para a próxima página, 51, então questão 7, tá dizendo assim: complete os espaços com porquê ou porquê, porque sem acento junto e porquê com acento junto também. Letra A, é preciso que haja um porquê que explique essa mudança. Então, esse porquê da letra A, ele é junto e com acento. Na letra B, mudanças são boas, porque abrem novos horizontes. Então, esse porquê é junto e sem acento. Na letra C, a diretora quer saber o porquê dessa discussão. Então, na letra C, a resposta é o porquê com acento e junto. Letra D, disseram que discutiram porque se desentenderam. Então, na letra D, a resposta é o porquê junto e sem acento. Na questão 8, mesma coisa. Reescreva as frases substituindo a palavra destacada pelo porquê correspondente. Então, letra A. Ele não pode sair agora, pois está estudando. Então, a frase que nós temos aqui com a modificação ficaria da seguinte forma: ele não pode sair agora, porque, sem acento, está estudando. Então, esse pois, a gente alterou ele ali com um porquê, porque sem acento. Então, pois, motivo pelo qual, a gente pode alterar essas palavrinhas pela palavrinha lá do porquê, tá? O porquê, então, ele pode ser usado nas frases, ou vocês podem substituir pelo pois, ou vice-versa. Ambos estão corretos, tá? Na questão B, tá escrito assim: agora entendi o motivo dessa agitação. Então, trocando ali o motivo pelo porquê, nós colocaríamos a frase da seguinte forma: agora entendi o porquê com acento e junto dessa agitação. Então, nós trocamos ali o motivo pelo porquê junto com acento. Letra C, essa foi a razão pela qual acabei ficando. Então, nós trocamos ali o pela qual pelo porquê separado e sem acento. Então, ficou assim: essa foi a razão por que acabei ficando. E na letra D, tá escrito assim: por qual motivo ninguém fala nada? Então, nós trocaremos ali o por qual motivo pela palavrinha porquê separada e sem acento. Ninguém fala nada. Tá? Então, essas são as respostas ali da 7 e da 8. Lembrando que nas questões anteriores, vocês fizeram vários exercícios parecidos, né? De completar ali com os porquês para fixação, para ver se vocês conseguiram entender o motivo que tem vários porquês e cada um deles tem um significado diferente um do outro. Na questão 9, vocês tinham que fazer a leitura da capa de revista e responder na letra A. A tartaruga é a imagem principal dessa capa, o que indica a natureza do atraso citado na manchete. O que indica a natureza do atraso citado na manchete? De que forma ajuda a construir o sentido da manchete? Então,
O tipo de capacete que está sobre a tartaruga é usado por operários de construção civil. No caso, está representando as obras para a Copa do Mundo de 2014. Tá? Como a principal característica da tartaruga é a lentidão, a imagem sugere a lentidão nas obras relacionadas à Copa do Mundo. Então, essa seria a resposta ali da letra A, tá? Vou repetir mais uma vez para vocês entenderem bem certinho. O tipo de capacete que está sobre a tartaruga é usado por operários de construção civil. No caso, está representando as obras para a Copa do Mundo de 2014. Como a principal característica da tartaruga é a lentidão, a imagem sugere a lentidão nas obras relacionadas a essa Copa do Mundo, tá? Na letra B está dizendo assim, que outros elementos se remetem ao país. Então, as cores verde e amarelo, comumente associadas ao Brasil, tá? Então, essas são as comparações ali dessa capa de revista. Na letra C, nós temos assim, ao ler o subtítulo, inferimos, ou seja, deduzimos que a matéria que se relaciona a essa manchete não tratará apenas de atrasos de prazos em grandes obras. O que mais podemos inferir que a matéria abordará? Que palavras presentes nesse subtítulo nos permitem a desenvolver esse raciocínio? Então, a resposta aqui da letra C é a seguinte. Por meio das palavras banheiro e orçamento, podemos inferir que a matéria falará também de obras de cunho pessoais, como de banheiros, cozinhas, etc. Em imóveis próprios e também dos orçamentos, que subentende-se não são os mesmos ao final da obra, tá? Então, quem tiver dificuldade aqui para estar fazendo a leitura da resposta da letra C, como ela é um pouco grande, pode estar pedindo que eu envie ela pelo WhatsApp ou pela plataforma. Na letra D, justifique o uso do porquê separado e sem acento na chamada principal. Então, esse porquê separado e sem acento, ele equivale ali para por qual motivo, tá? Então, o porquê separado sem acento equivale a por qual motivo. Gente, então essas são as correções da apostila grossa, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Nas próximas aulas eu farei a correção das outras atividades.